Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como é bom louvar o Senhor, né? E eu gosto muito quando nós cantamos louvores a Deus que exaltam o nome dEle, né? Que glorificam o nome dEle. Porque às vezes tem cânticos que nós cantamos, né, que louvamos, que na verdade é muito mais nos colocando no centro do que colocando Deus no centro, né? Jesus Cristo no centro. E eu louvo a Deus porque nós costumamos aqui cantar louvores que de fato louvam ao Senhor, adoram a Deus, né? São louvores de elogio ao Senhor, que fala quem na verdade Ele é. Amém? Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre o tema que está no boletim, que os irmãos já sabem qual é, né? Superando a decepção. E esses temas que nós estamos estudando aqui não são temas fáceis, né, de falarmos, porque são... Quando a gente pega a palavra de Deus, que vai pegar um texto para pregar nele, né, através dele, a partir dele, é mais fácil. Não que pregar seja fácil, que não é, né? Ensinar não é fácil, pregar não é fácil, é tudo pela graça de Deus. Mas... pregação temática, a gente às vezes corre o risco de falar aquilo que nós queremos, aquilo que é nosso e não aquilo que Deus está falando. É um risco que a gente corre, né? Eu espero que hoje eu não saia daquilo que o Senhor tem para nós, né? Na palavra dele, apesar de estar falando sobre esse tema. Bom? Então, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Esdras, profeta do Senhor. Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler do 10 ao 13. Amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra? Misericórdia, né, irmã Ed? Amém. Então, quem encontrou, vai ficando de pé. Quem não puder, fica sentadinho mesmo, né? E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10 ao 13, tá? Está ali no Data Show. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão altas vozes
que o som se ouvia de muito longe. Não se sente ainda. Vamos ler o segundo texto, tá? Que está lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo 15 a 21. Que diz assim: aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém, queridos? Podem sentar-se. A gente pode estar se perguntando, né? O que esses textos têm a ver com decepção? O que esses textos têm a ver com superando a decepção? Ou as decepções, né? A primeira coisa que a gente poderia pensar nesse momento é o que significa isso, que é decepção. E eu trouxe aqui umas definições. É o substantivo feminino, que significa desilusão ou desengano. A decepção é um sentimento negativo de tristeza e mágoa que é causado por uma situação ou pessoa. E a decepção, ela é sinônimo de frustração. E a frustração, ela é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou efeito de frustrar-se, de não ter o desejo satisfeito. E aí é uma palavra que vem do latim e ela quer dizer deixar sem efeito, né? E é interessante porque essa palavra, ela tem dois lados. Um é quando uma pessoa sofre a trapaça de alguém, né? Vamos usar essa palavra. Quando uma pessoa é enganada por alguém, então ela pode se decepcionar com aquela pessoa. No geral, quando isso acontece, decepções geralmente elas vêm muito mais, né? Das pessoas estranhas, das pessoas que nós temos apreço, do que das pessoas estranhas. Até porque o nome já diz, né? São pessoas que nós temos apreço. Então, quando nós somos enganados por pessoas que nós temos apreço, seja uma família, um amigo, ou até um irmão na igreja, nós ficamos profundamente decepcionados e frustrados. E aí, né, como a gente sabe, é um sentimento, uma emoção que nós não esperávamos, né, de algo que nós não esperávamos que acontecesse. Nós tínhamos um sentimento de que algo ia acontecer, mas quando acontece, que é a decepção, então esse algo é completamente diferente daquilo que nós esperávamos. Por isso, a decepção, porque a gente esperava outra coisa, né? E aí, o outro lado da decepção ou da frustração é quando o nosso desejo ele não é satisfeito. É quando a gente tem um sonho, é quando a gente coloca um objetivo no coração e, de repente, a gente se dá conta
que aquele sonho, aquele projeto, aquele objetivo não aconteceu da maneira que nós esperávamos, da maneira que nós desejávamos. Isso pode ser qualquer coisa na vida, né? Seja um projeto de trabalho, seja um casamento, um relacionamento, qualquer área da nossa vida, nós podemos nos frustrar, podemos ter decepções, esperando uma coisa e, de repente, né, vem a realidade com uma resposta totalmente diferente daquilo que nós esperávamos. Quem nunca, né? Quem nunca se frustrou na vida? Quem nunca experimentou uma decepção na vida? Um namorado, um rapaz que conhece uma menina, né? Uma menina bonita, né? Ele olha assim, essa daí vai ser a minha prometida. Essa daí vai ser a minha varoa. Aí, sem graça, começa a se aproximar da menina. E aí, quando conhece a criatura, não era nada disso que eu pensava, né? A menina, a mesma coisa, né? A jovem vai lá, vê aquele moço, assim, todo, né? Com tudo em cima, né? Bonitão e tal, aquele crente, né? Que vem para a igreja, que não falta. E aí, se aproxima do rapaz, lá para as tantas descobre que ele não era tão crente assim. Aí vem a frustração, a decepção. Ah, meu Deus, eu esperava né, que era o meu prometido, que fosse o meu prometido, que era um homem santo. Nossa, mas aí provou que não era, né? É aquela velha história, quer conhecer a pessoa como um quilo de sal? Com ela. E aí você vai conhecer, né? Então, o que é isso, né? O que acontece que a gente se frustra? E aí a gente pode aqui olhar para esses dois textos que nós acabamos de ler. O primeiro texto, que foi lá em Esdras, que nós lemos, nós percebemos que tinha um grupo aqui que estava bem alegre. Por quê? Porque o templo estava sendo reedificado ali, né? Aquele povo, depois que saiu do cativeiro, 70 anos vivendo ali longe da nação deles, sem ter condição de cultuar o Senhor, porque para eles, cultuar o Senhor tinha que ser em Jerusalém e no templo, né? Como eles viviam na época da lei, então para eles tinha todo aquele ritual que eles precisavam cumprir. E eles passaram muito tempo sem conseguir fazer isso. E aí eles voltam ali, eles são liberados do cativeiro para estarem ali construindo, né? Nós estudamos Ageu e nós vimos isso com muita propriedade, né? Passamos aqui várias semanas estudando Ageu, que fala justamente sobre essa restauração. Então, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas a gente vai falar aqui do modo como essas pessoas olharam para esse novo templo. O modo, o sentimento que essas pessoas tiveram quando elas olharam e viram essa reconstrução. O templo ainda não estava construído, mas eles tinham começado, né? Eles tinham começado o altar e depois eles começaram a edificar o alicerce. E ainda nesse alicerce, os sacerdotes, os profetas, os homens anciãos, eles olharam para aquela obra e ficaram tristes, eles choraram. Daí a gente pode perguntar, poxa vida, mas por que eles saíram da prisão, né? Da escravidão, numa nação ímpia, e agora voltaram para a terra deles? Qual é o sentido dessa tristeza? E aí a questão é que o primeiro templo era um templo extremamente suntuoso, rico, né? De uma pompa tremenda e maravilhosa, que a gente sabe que foi, né, Salomão quem construiu aquele templo com tanta riqueza, porque Salomão era um rei rico. E aí eles olharam e ficaram tristes. Segundo os estudiosos desse texto, os comentaristas, eles falam que a tristeza desse povo que viu o primeiro templo era comparando o primeiro com o segundo templo, né? E aí, o que é que a gente vê? Uma decepção, uma frustração.
Porque provavelmente aqui eles esperavam que o templo fosse aquele templo fenomenal como era o primeiro. Mas eles esqueceram de um detalhe. E Deus, ele vai falar com eles aqui no decorrer desse texto. Se você tiver curiosidade, dê uma lida depois. E Deus fala para eles não ficarem tristes. Porque o Senhor estava com eles ali. Não importava, né? Não importava a suntuosidade do templo, a simplicidade. O que importava é que Deus estava presente ali. A glória de Deus na época de Salomão sim, tinha a glória de Deus. Mas a glória de Deus estava presente ali, porque Deus estava presente naquele lugar. E eles não tinham percebido isso, né? E eles estavam saudosistas, pensando lá no passado. Então, é uma frustração, uma decepção, que não deixa que eles olhem para o hoje, para o aqui e agora. Então, o que é que acontece muitas vezes? Quando nós nos decepcionamos ou nos frustramos com alguma situação da nossa vida, existe a possibilidade de ficarmos presos àquilo lá, que a gente não conseguiu, né? Que a gente não foi vitorioso e se sentir fracassado e ficar olhando para aquela situação, sem olhando para frente, sem olhar para o futuro, ou olhar para o presente, para aquilo que Deus queria fazer através daquela frustração. E aí, quando a gente fica presa a uma situação como essa, a nossa vida não flui. Ela não cresce, ela não vai para frente. Você não cresce no conhecimento de Deus. Você não cresce na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Fica ali bitolado, né? Focando só na sua frustração, naquele fracasso, se sentindo uma pessoa fracassada. E o que acontece é que quando você fracassa em alguma coisa, não significa dizer que você é uma pessoa fracassada. Frustrações, decepções, fracassos na vida, a gente passa. Mas isso é algo que vem, e vem muitas vezes com um propósito. E eu me arrisco até dizer, vem todas as vezes com um propósito. Porque tudo na nossa vida tem a soberania de Deus. Nada do que acontece na nossa vida é o acaso. Então, até coisas que dão erradas, que até a gente pensava, né, que tinha dado errado, Deus tem a sua mão ali com a gente. Deus tem a mão dele ali comigo e com você, né? E aí lá em Lucas, Deus colocou esse texto no meu coração. E assim, ele falou tão profundamente comigo, que eu fiquei na dúvida, meu Deus, e agora? Qual o texto que eu levo? Aí decidi trazer os dois, né? Porque os dois falam de uma mesma coisa. Vejam Lucas 24, que foi o texto que nós lemos, do 15 ao 21. Jesus aparece ali para aqueles dois discípulos que estão indo no caminho de Emaús. E aí, eles estão muito tristes. Jesus se achega perto deles. E eles caminhando, Jesus vai caminhando com eles. E aí Jesus pergunta, né? Do que vocês estão falando e por que estão tão tristes? Aí eles vão dizer, né? Você não sabe das novidades. É sobre Jesus o Nazareno. E aí eles dizem, né? Um deles diz que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Mas olha aqui as últimas frases. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, o que eles estavam dizendo aqui? Que eles se decepcionaram, porque eles ouviram Jesus pregar.
Eles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus, como eles dizem aqui no texto, e que Jesus levantou a esperança deles. Eles ficaram esperançosos em Cristo, mas uma esperança aqui na terra. E como a esperança deles não era a esperança da glória, né? Um Jesus que iria ressuscitar, ia conceder a eles vida eterna, eles se decepcionaram. Porque eles achavam que Jesus tinha vindo para salvar eles do domínio romano. Que Jesus vinha vir como um soldado valente, como um rei, digamos assim, né, que eu fico imaginando, que eles talvez pensassem que Jesus vinha com a espada, né, flamejante, montado no cavalo, ia lá, né, destruir os romanos. E aí foi uma grande decepção. E por isso eles estavam tristes. Mas Jesus tinha um propósito em aparecer a eles. E aí o texto, na continuação, vai dizer que Jesus entrou numa casa e ceiou com eles. E na hora que eles estavam ceando com Jesus, eles reconheceram que aquele era Jesus Cristo. Então Jesus tinha um plano ali de mostrar para eles que eles estavam errados em olhar aqui para esse mundo apenas. E não conceber a eternidade, não saber que Jesus, ele não era só um profeta, mas ele era o Filho de Deus. E a esperança que ele estava trazendo era uma esperança eterna. Não estava aqui nesse mundo. E aí, o que a gente vai aprender, né, com tudo isso? O que nós podemos aprender? E uma pergunta que a gente pode até fazer nesse momento: de onde surgem as decepções? E por que elas sempre vêm de onde nós menos esperamos? Por que as pessoas que nós amamos, às vezes, nos decepcionamos? É o marido, a esposa, uma mãe, o filho, os pais, né? Pessoas que são muito próximas a nós. O que acontece? Que existe amor entre essas pessoas, tem um amor que move essas pessoas, mas elas nos decepcionam. E nós também decepcionamos as pessoas. Nós decepcionamos, né, quando a gente é jovem, decepciona muitas vezes, jovem adolescente, os nossos pais. Quando a gente é criança, às vezes a gente também decepciona os nossos pais. Quando a gente é adulto também, enfim. Mas por que tudo isso, né? De onde é que surgem as decepções? E por que as pessoas nos decepcionam? E por que nós decepcionamos as outras pessoas? Porque nós somos pecadores. Então nunca vai existir de que você vai ter amizade com alguém ou alguém da sua família, nunca vai te decepcionar. Vai uma vez ou outra acontecer, por mais que essa pessoa te ame, por mais que você ame essa pessoa, vai sempre haver uma frustração nessa amizade. Porque tudo começou lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, a lei de Deus. Quando eles disseram não para Deus e disseram sim para Satanás, disseram sim para o pecado, naquele momento eu e você fomos contaminados com esse pecado que mata. E nós não morremos espiritualmente porque nós tivemos a graça de que Deus enviasse Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado de rebeldia, de rebelião contra Deus. E aí, mesmo sendo remidos, né, por Jesus, nós continuamos sendo pecadores. Eu e você pecamos sempre, né? E aí João vai dizer, aquele que não tem pecado está mentindo, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, e isso vem lá do começo de tudo. E isso indica que nós perdemos a pureza
espiritual. Perdemos a santidade, né? Daquele ser perfeito que Deus criou, sem pecado, totalmente santo, e por conta da desobediência agora se torna impuro. E Jesus veio para nos tornar puros, santos, limpos de todo pecado. Porém, estamos aqui nesse corpo. E enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós nos frustraremos e teremos decepções. Elas fazem parte da nossa vida, da nossa humanidade, né? E aí, o que acontece que a gente se frustra, que a gente se decepciona? A questão é que nós esperamos, sempre temos uma expectativa com relação às pessoas. Eu olho para a Osana e numa determinada situação, eu tenho uma expectativa sobre uma atitude dela. E ela não vai agir de acordo com aquilo que eu pensava. Ela vai agir totalmente o oposto, digamos assim, né? Um exemplo. E eu vou ficar frustrada com aquilo. Puxa vida, a minha expectativa era uma, mas ela fez completamente diferente. Isso pode me deixar chateada, decepcionada, frustrada, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por mais que a gente tenha conhecimento da palavra, por mais que a gente ore, né? Tem gente que porque ora muito acha que não peca. Já está pecando. Só de dizer que não peca, já está pecando. Porque a Bíblia diz que quem fala que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, cuidado com as mentiras, né? E aí, muitas vezes é uma surpresa desagradável. Por quê? O que é uma surpresa? Que não é boa. Porque a gente esperava algo e não veio da forma como a gente imaginava. Então, a nossa imaginação, o nosso desejo, o nosso pensamento, ele foi frustrado. Então, a frustração, ela só ocorre quando existem expectativas. E quanto maior elas se mostrarem, maior será a frustração. Então, quando a expectativa é frustrada, pode muitas vezes despertar uma vontade de mudança e se transformar em um impulso para novas ações. Ou não, ou o contrário. A proposta seria essa, né? De nós passarmos por uma situação dessa, de dificuldade, de frustração, de perda, digamos assim, e essa situação nós olharmos como um trampolim para sermos pessoas melhores. Para olharmos para essa situação que a gente vivenciou e ter aquilo como uma lição, como um aprendizado, e ter ações, atitudes diferentes. Eu já falo sobre isso. E aí, muitas vezes, nós esperamos que o outro seja como nós. Pense como nós, haja e se comporte como nós. O que diriam os casais nesse momento? Né? Fica aquela expectativa. Às vezes até chega na igreja o marido ou a esposa, ore pela minha mulher. Oh, para Jesus mudar ela, que eu não aguento mais. Misericórdia, né? Aí chega o outro marido ou a esposa, diz a mesma coisa, né? Ore pelo meu marido. Só a misericórdia, só Jesus na causa. Aí o marido vai dizer a mesma coisa da esposa. Né? Por que isso, irmãos? Porque a gente cria expectativas com relação ao outro. E a gente quer que o outro faça aquilo que a gente acha que deve fazer, que a gente imagina que deve fazer, ou que a gente deseja que o outro faça. E não é assim. Por mais que seja um casal unido, que tenha uma relação de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amizade, de companheirismo, de cumplicidade, cada um tem a sua própria individualidade. Todos nós temos a nossa própria individualidade. Você não vai ser o outro e o outro não vai ser você nunca. No dia que isso acontecer, você vai adoecer.
e vai adoecer o relacionamento. Esse casamento vai ser um relacionamento disfuncional. Porque você está representando um papel. Você não é você mesmo. Consequentemente, o relacionamento, ele vai ser um relacionamento falso. Porque não existe verdade. Porque você assumiu o lugar, uma postura de um personagem. E esse casal, esse relacionamento, ele é tendencioso ao fracasso e até mesmo a adoecer as pessoas, né? Por isso que muitas vezes existem homens, mulheres, muito mais mulheres doentes emocionalmente do que homens. Embora que os homens também adoecem, só que eles não falam, né, das suas emoções e dos seus sentimentos. As mulheres falam mais. Então, o que acontece é que nós acabamos não aceitando o outro como ele é. Nós não aceitamos a pessoa como ela é. E a gente muitas vezes quer pegar aquela pessoa e encaixar dentro de um padrão que nós queremos para ela. Isso é terrível. E aí vem a frustração e a decepção quando a gente percebe os erros daquela pessoa. Porque todos nós temos luz e sombras. A luz são as nossas virtudes. As sombras, os nossos defeitos. Ah, mas eu não quero ter defeito. Então fala logo para Jesus te levar, porque sem defeito não pode ficar nesse corpo não. Tem que ser um corpo glorificado. E só pode ter um corpo glorificado quando vai subir para o céu. Então, se Jesus não tiver voltado ainda, vai ter que passar pela morte. E aí, isso é terrível para nós, tanto é para nós como para o outro, porque a outra pessoa, ela se sente cobrada o tempo todo, e ela sente que ela não é aceita por você. E nós, seres humanos, nós temos a necessidade de aceitação. Nós temos a necessidade que a nossa família nos aceite. Nós temos a necessidade de ter um lugar na nossa casa, na nossa família, que é nosso, de pertencimento, de pertencer àquela família. Então, no casamento, e qualquer outro relacionamento, é a mesma coisa. Nós temos essa necessidade de pertencer. Os casais que fizeram o MMI sempre repetem a frase: eu sou a Kelcione do Cleiton, eu sou o Cleiton da Kelcione. Isso é pertencimento. Que se isso a gente realmente cumprir, como a palavra está dizendo, e não for só algo da boca para fora, ótimo. Porque um vai aprender com o outro. Porque um vai aprender com os erros e com os acertos do outro. E eu lembro bem da palavra, né, quando o Senhor diz assim, que o sábio, ele vai aprender com a experiência do outro. Ou seja, ele olha para uma pessoa, a pessoa está vivenciando uma experiência ali que é ruim, né? A pessoa está passando por aquilo. Então, o sábio olha, diz assim, ops, eu não vou passar por isso aí, não. E ele aprende, e ele não passa. Porque aprendeu não com a própria experiência, mas olhou o que o outro passou e aprendeu. Mas o tolo precisa passar. Que você seja o sábio, não o tolo. Amém? Glória a Deus. Então, qual é o sentido da frustração? Tudo na nossa vida tem um sentido. Tudo na nossa vida, principalmente nós que somos servos de Deus, somos filhos de Deus, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um objetivo, tem um propósito. Mesmo quando a gente pisa na bola, né, quando a gente erra, tem um propósito. E aí eu lembro daquele texto que diz, né, porque Deus transforma maldição em bênção. Não quer dizer que Deus provocou você para você pecar, não é nada disso. Mas o resultado daquela experiência, o que ela vai ser, né, para você?
O que você aprendeu com essa experiência? Como é que você olha para o seu erro, para aquilo que você vivenciou? E o que você aprende? Aprender para não passar mais e aprender para passar a experiência para outras pessoas. E aí, nós precisamos aprender com as decepções. E a questão é, quando você passar por alguma decepção, alguém te decepcionar, ou então a pessoa por ela mesma não te decepcionou, não fez algum mal contra você, mas você gerou uma expectativa muito grande e de repente não foi nada daquilo, como é que você vai lidar com essa situação, né? Como é que você vai olhar para essa sua frustração? A primeira coisa é, de fato, olhar e entender que aquilo que aconteceu não foi a pessoa, mas foram as suas expectativas com relação àquela pessoa. Então, são coisas que a gente precisa saber pensar, refletir, separar. Por isso que Deus deu a gente uma razão para nós pensarmos, para nós refletirmos as nossas atitudes, refletirmos nas nossas emoções, sim, nos nossos sentimentos, sim, e olhar para dentro de nós e saber até onde aquilo é meu e até onde aquilo lá é do outro e saber fazer essa separação. Para que a gente não chegue a dizer, olha, fulano de tal fez isso e aquilo comigo, ele me deixou triste. Será? E aí você vai refletir, será que foi ele que te deixou triste? Ou foi você próprio que se entristeceu por conta daquela situação? Percebem que são coisas diferentes? Realmente alguém pode fazer algo contra você. Mas uma coisa importante, irmãos, que isso faz parte da nossa comunhão como povo de Deus, como igreja, nós olharmos para aquela pessoa, isso realmente não é algo fácil. É um treino, é um exercício. Assim como a nossa vida cristã, ela é uma escola, uma universidade, é um treino, é um exercício. É olhar para aquela pessoa e tentar compreender a atitude dela. E não colocar logo um sentimento de desvalor, né? Alto desvalor. De nos sentirmos pequenos, nos sentirmos diminuídos diante daquela pessoa. Porque esse sentimento, o que vai acontecer? A gente vai sempre ficar no lugar de pobrezinho, de coitadinho. E isso tira a nossa razão, a nossa reflexão. É um sentimento que vai fazer com que a gente não veja o que está dentro de nós. E só olhe para fora, só olhe para o outro. E aí, Romanos 8, 28, Paulo vai dizer, ele nos lembra, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ela pode ser um instrumento, sim, de aprendizado. Pense o que Deus está te ensinando com coisas difíceis que você passou na vida, com decepções que você teve ao longo da sua vida. Pode ser que ainda hoje você lembre do passado, lá na sua infância, na adolescência, que você se frustrou, teve uma decepção com alguém lá atrás, e você carrega esse monstro com você. E isso é adoecedor. Porque isso se transforma em raiz de amargura. Não é mais só uma decepção, mas é uma amargura que ficou na alma. E aquilo pode trazer uma série de doenças para você. Um câncer, uma doença do coração, uma cardiopatia, pressão alta, diabetes, e por aí vai. Por quê? Porque está na sua alma. E a alma faz o corpo sofrer. A alma fica entristecida e ela faz o corpo sofrer. Consequentemente, você vai ter dificuldade na sua relação com Deus.
na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento íntimo com Deus, porque aquele monstro está entre você e ele. Porque a palavra de Deus fala também do perdão. E a palavra de Deus não diz que a gente tem que primeiro sentir para depois perdoar. Não é isso que a Bíblia diz. Ela é muito categórica e aquilo é um princípio de Deus. O perdão é um princípio de Deus. E quando a gente não perdoa, nós estamos quebrando esse princípio, desobedecendo ao Senhor. E além disso, olha para os irmãos verem que quando a gente quebra um princípio de Deus, o mal que isso nos causa. Isso causa um mal terrível à nossa saúde espiritual, mental e física. Por quê? Porque somos um ser integral. Deus não separou as partes, né, do nosso ser. Então, embora algumas coisas pelas quais nós passamos sejam decepcionantes, podemos confiar que Deus fará com que trabalhem em direção a algo bom em nossas vidas. Elas são professoras, né? Deus nos educa, Ele nos ensina, para que nós cresçamos e nos fortaleçamos. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E aí, o Senhor sabe da nossa fraqueza, da nossa limitação. Ele nos conhece profundamente. E Jesus, Ele veio, Ele se tornou homem. E Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos hoje. Ele só não pecou. Porque Ele foi sempre santo. E Ele era 100% Deus e 100% homem. Nós sim, né? Somos pecadores. Mas Deus, Ele sabe o que está dentro de nós. O que o Senhor quer? Que a gente coloque tudo isso de ruim que está aqui dentro, diante dEle. E entregue para Ele tudo que está aqui. E diga para Ele, Senhor, não quero mais vivenciar isso. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para o alto. Eu quero olhar para aquilo que o Senhor tem para mim hoje e para aquilo que o Senhor tem para mim no futuro. Porque Deus tem propósito com as nossas vidas, irmãos. E quando a gente olha para nossas feridas do passado, que a gente fica aprisionada àquelas feridas, a gente não vai conseguir ter uma boa vida. A gente não vai conseguir crescer, a gente atrofia e se torna uma pessoa amarga, uma pessoa em que os outros não querem ficar por perto, porque só fala de coisa ruim, só fala de coisa negativa, é uma pessoa pessimista, porque o passado foi um passado. Ah, vocês não sabem o que eu passei na minha vida. E aprendeu o que com isso? Deus pergunta para você, o que você aprendeu com isso? O que isso contribuiu para que você hoje seja uma pessoa madura, experiente, que vivencia a vida de Deus, que se entrega ao Senhor completamente, sem reservas, sem barreiras? O que você aprendeu com o sofrimento que você passou no passado? Passado não volta mais. Já foi. Amanhã, o hoje, né? Terça-feira, amanhã já é passado. E o que você vai fazer com as coisas que você passa, que te frustram, que te trazem decepção? Essa é a lição de hoje que o Senhor quer nos trazer. O que nós aprendemos com as nossas frustrações? Que tipo de pessoa eu sou hoje? O que esse passado sofrido, doloroso, me trouxe como pessoa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como esposo, como esposa?
fica a reflexão. Então, ela pode sim ser um instrumento de aprendizado para o desenvolvimento de novas posturas, novas atitudes, novas ações. E dessa forma, teremos mais força interior e as habilidades necessárias para enfrentar a série de sentimentos e emoções decorrentes das decepções. Porque viver nos decepciona. A vida nos decepciona. Até porque nós não sabemos o que é melhor para nós. E aí, às vezes, acontece que existem muitos adultos que não conseguem lidar com as frustrações. Por que disso? Amados, o aprendizado para nós lidarmos com as frustrações, ele começa na infância. É na nossa infância. Então, a criança, ela precisa ser frustrada. Ela precisa saber que a vida também é feita de frustrações. Que ela não vai ter todo mundo aos pés dela, que ela não vai ouvir sempre sim. De vez em quando ela vai ouvir não. De vez em quando ela vai estar impossibilitada de realizar, de fazer, de querer alguma coisa na vida. Porque a vida é de possibilidades e de impossibilidades. Então, essa criança que os pais não conseguem dizer não para ela, vai ser uma criança frágil emocionalmente, vai ter problema nos relacionamentos e, além disso, vai ser alguém egoísta. Porque ninguém vai poder dizer não para ela. Mas ela vai sofrer com isso. Porque a vida diz não também, né? Então, os pais que estão aqui, tenham cuidado para vocês não estarem dificultando a vida dos filhos de vocês. Tem muitos pais que dizem que não diz não para os filhos por amor. Isso não é amor, é irresponsabilidade. Desculpa a palavra. Né? Não é muito fácil de ouvir. Mas o que é amor é ensinar. Como é que Deus ensina a gente? É só dando bênção? Não. De vez em quando o Senhor vem, né? E aí traz alguma dificuldade para a gente crescer e aprender. Então, que nós também possamos fazer isso com as nossas crianças. E claro que à medida que você vai ensinando, você vai também dizendo o porquê daquilo ali. Ah, mas ela não entende. 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 Pode ensinar. Ó, isso aqui é não, por isso, por isso, por isso. Ah, mas eu quero. Ok. E fica por isso, né? Então, o que acontece? Muitas vezes um adulto que ele não tem ele não consegue lidar com as frustrações, e isso está acontecendo muito com os homens, que antes, né, eram homens que lidavam bem com o casamento, lidavam bem com os relacionamentos, e hoje esses homens são considerados homens fracos. Por quê? Fraco emocionalmente. E não conseguem lidar com as frustrações. Não têm maturidade, não cresceram. E aí nós podemos entender que os nossos planos podem até ser bons, mas os planos de Deus para nós são muito melhores, né? E aí Isaías 55:9 ele diz: pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, uma vez que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, confiar nele faz todo sentido. Não é verdade? Então, que tal nós confiarmos a Deus as nossas decepções? Confiarmos ao Senhor as nossas frustrações. E nos colocarmos diante de Deus
e fazer perguntas para Ele. Senhor, por que disso? Senhor, qual o sentido disso? Aonde é que está meu erro? Para nos fazermos essa pergunta, orando, né? É uma oração meditativa, que a gente está ali, nos colocando a nossa vida, falando com Deus, esperando ouvir a resposta dEle. E aí Jeremias 29, 11 e 13, nós já estamos terminando, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Essa é a receita, não é? Então, de acordo com a Bíblia, Deus só tem o bem para os seus filhos. Deus só tem o bem para mim e para você. Então, nosso trabalho é orar, é buscar o Senhor, abrir nosso coração. E também, quando o Senhor mostrar os nossos erros e pecados, buscar o arrependimento. E o arrependimento traz mudança de atitude, de postura, de ação. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que essa palavra ela possa ficar marcada no nosso coração, para que nós possamos levar conosco, né, essa palavra que nos indica que é possível vencer as frustrações e as decepções. Uma atitude nossa é nos examinar. Além de orarmos, de buscarmos a Deus, tem as nossas atitudes. De não olharmos para o outro e querer que o outro seja igual a gente, né? De não olharmos para o outro e ficarmos exigindo posturas diferentes dele. Que tal o diálogo? Que tal a comunicação? Que tal, seja em família, né? No casamento, enfim, você conversar. Se é uma pessoa chegada, um amigo, conversar. Com amor e misericórdia. Amém, queridos? Deus abençoe.